Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Continuando nossas aulas sobre genética, eu vou comentar hoje o que seria a ação gênica relacionada ao DNA e aos seres vivos. Quais são as propriedades principais dos seres vivos? Eles conseguem o quê? Autopreservar seu material genético, suas características, sua individualidade, e eles conseguem se autorreproduzir. Então, quem tem essas características seria a ação conjunta de duas propriedades principais. E nós dependemos de duas macromoléculas. Seria o quê? As proteínas, que nós temos proteínas estruturais e reguladoras, e nós temos a ação dos ácidos nucleicos, que seria o quê? O DNA e o RNA, que nós chamamos de material genético. Aqui eu tenho a estrutura do DNA, para poder entender. Então, aqui uma região que codifica uma proteína, nós chamamos de gene. Então, o gene seria o quê? Uma região codificadora do DNA. Codifica o quê? Uma proteína. Então, o DNA está totalmente relacionado, né? Os ácidos nucleicos, no caso o DNA e o RNA, eles estão relacionados com o quê? Com as proteínas, que eu comentei, que ela é um tipo de macromolécula, que ela é estrutural e reguladora para o organismo. Então, praticamente várias funções da proteína estão relacionadas com o quê? Com o organismo em si, para a própria célula funcionar, o próprio organismo funcionar, manter as suas funções vitais e também transmitir as suas características, né, aos descendentes. Então, principal função, o ácido nucleico, então ele vai ter todos os códigos, né, de produção de proteína. Então, no caso, numa próxima aula, eu vou falar especificamente, seria o quê? A síntese de proteína, então, seria o quê? Um processo fundamental para a manutenção do organismo, manter as suas características e as suas funções vitais. Então, aqui no caso, nós temos aqui o dogma central da genética molecular. Seria o quê? O DNA, ele tem duas propriedades, né? Duas capacidades que ele consegue. Ou ele vai replicar, que vocês lembram da aula DNA? Então ele duplica, ele forma duas fitas de DNA. Então, no caso da reprodução, é muito importante, porque ele vai formar duas fitas, e elas têm que ser parecidas, idênticas à célula mãe. Então, no caso aqui, ela é semi-conservativa, mantém uma fita original, da célula original, né? E uma fita nova. Então são duas fitas. Então ela é sempre conservativa por causa disso. Então, ou o DNA ele pode o quê? Sofrer uma transcrição. O que seria a transcrição? Que é a formação do RNA. Principalmente o RNA mensageiro. O que seria o RNA mensageiro? É o códon. O códon seria o quê? Uma cópia do DNA naquela região, que no caso seria um gene, que vai sintetizar uma proteína. Então, através do que? Esse RNA, ele é sintetizado ali no DNA, no material genético. Ele necessita, por exemplo, da RNA polimerase. Ele é, então, sintetizado no núcleo. Ele vai sair pelo poro e vai lá agir aonde? No citoplasma. No citoplasma, que acontece? O RNA ribossômico e o RNA transportador, ele vai fazer o quê? Eles vão fazer o quê? A tradução dessa proteína, desse RNA mensageiro. Então, formando o quê? A proteína. Então, esse é o dogma central da genética molecular. Até pouco tempo, 40 anos, a gente não sabia, mas existem organismos que podem fazer o contrário, pegar o RNA e ele, nós chamamos de retrovírus, ele consegue sintetizar DNA através do RNA, principalmente os vírus, que nós temos vírus somente de RNA. Por exemplo, o vírus HIV. Então, o que acontece? Eu vou explicar aqui sucintamente, depois a gente vai ter uma aula posterior só de síntese de proteína. O que acontece? Por exemplo, na replicação, que é a duplicação do DNA, ocorre onde? Na intérfase, no ciclo celular. Então, o que acontece? Na fase S da intérfase. Então, qual seria a principal função? Né? O crescimento do organismo, né? Quando eu duplico o DNA, para regeneração, para repor as células,
E nós temos o que? Outra capacidade. Se o DNA não duplicasse, nós não teríamos o que? A reprodução, que é muito importante. Então essa seria a função da replicação do DNA. Caso o DNA sofrer a transcrição, qual seria a função? Então, o DNA ele vai formar o códon, que seria o RNA mensageiro. É uma cópia de parte do DNA. Então, o DNA fica preservado lá no núcleo e ele vai ser copiado na forma de RNA mensageiro. Então, a hora que ele sai do núcleo, através do poro, ele vai o quê? Ser traduzido pelo RNA ribossômico, auxiliado pelo RNA transportador. Então acaba o quê? Codificando o RNA mensageiro. Então ele vai codificar e formar o quê? Uma proteína. Então isso nós chamamos de atividade gênica. Por quê? O gene, na forma de RNA mensageiro, ele foi copiado, aquele gene, ele vai o quê? Formar o quê? Uma proteína estrutural ou reguladora. Então o que acontece? Aqui tem um resumo. Então seria o DNA, então ele sofre uma duplicação. Aí esse DNA vai sofrer meiose, que vocês lembram, é reducional, então ele vai reduzir a metade do número de cromossomos da célula ali. Por exemplo, era 2N, ela vai formar 4 células N. Então, forma o quê? Os gametas, pode ser óvulo, espermatozoide, alterozoide, oosfera. Então, seria o quê? A forma de transmissão das características, dos genes. Então, isso fica o quê? O DNA ele consegue transmitir as características e manter as características gerais, né? As principais características daquela espécie. Então mantém. Então, por exemplo, um gameta, um espermatozoide, ele tem metade do número de cromossomos da espécie e o óvulo ele tem metade do cromossomos da quantidade de cromossomos da espécie. No caso dos humanos, o gameta masculino, né, que é o espermatozoide, tem 23 e o gameta feminino tem 23. Na hora que unir, vai dar o quê? 46 cromossomos, que é o número de cromossomos de humanos. Ou o DNA, o que ele pode fazer? Ocorrer a transcrição, aí vai formar o quê? O RNA aqui, mensageiro, que vai ser o quê? Lido, ele vai ser traduzido pelos ribossomas, que eles têm o quê? O RNA ribossômico e uma proteína associada. Então ele vai fazer a leitura daqueles códigos das bases, né, nitrogenais. Aí ele pode formar tanto proteína estrutural ou proteína reguladora. E com isso, com a formação dessas proteínas, ele vai determinar a característica, o caráter. Então isso seria o quê? A expressão dos genes. Então aqui seria a atividade gênica e ali seria a expressão. Então a formação da proteína e dando a característica, o caráter do organismo, nós chamamos de expressão gênica. Então começou lá no DNA, foi copiado através do RNA mensageiro até formar a expressão gênica. Então o que vocês têm que saber dessa aula? O dogma central da genética molecular, as propriedades dos seres vivos, né, que seria a autopreservação e a autorreprodução, que seria o quê? O principal do DNA. Caso o DNA não duplicasse, nós não teríamos espécies assim tão nítidas, né, espécies bem específicas, que seriam o quê? A conservação desse material genético. Então as propriedades dependem das proteínas e dos ácidos nucleicos. E aqui está o que? A replicação, a transcrição e a tradução para a formação, para a expressão dos genes. Espero que eu tenha conseguido explicar de maneira para vocês entenderem. Qualquer dúvida ainda, deixe seus comentários que eu vou responder posteriormente. Tenham um bom dia e até a próxima aula. Tchau, pessoal!